Passo Mirra, boa tarde. Gente, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vai falando aí. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Nura. Gente, boa tarde. A gente só tá aguardando aqui um pouquinho o pessoal começar a entrar. A gente já vai começar. Me fala aí se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão bem, como é que estão todos. Que bom, feliz, tá todo mundo bem. Solange. Bom, beleza, gente. O pessoal tá entrando. Já vou começar dando uma introduçãozinha aqui. Depois, quem entrar depois também consegue ver, que fica gravado aí no Instagram. Eu sou Jéssica Cantadori, eu sou terapeuta, eu sou bióloga, faço trabalho com medicina regenerativa também. Gosto muito dessa área de terapias, do coach, sou coach também. Quem me conhece sabe, faço um monte de coisa, tudo misturado. E a ideia é essa, né? E a gente ir juntando aí tudo que a gente aprende para um bem maior, né? E essa história toda que a gente está vivendo, né? Me veio essa ideia de fazer o Papo que Vibra, né? Porque a gente percebeu que o que precisa, né? Melhorar a energia, a gente começar a vibrar coisas boas, positivas, que não adianta ficar vibrando lá no medo, na angústia, no desespero, né? Ficar imaginando o que pode acontecer e aí vibrar naquela energia. Na verdade, a gente tem que viver o agora da melhor maneira possível que a gente conseguir, né? Então essa é a ideia. O Papo que Vibra vem para trazer dicas para vocês, vem para contribuir, né? Uma maneira que eu achei de contribuir com a minha experiência, com todo o meu trabalho, tudo que eu faço, tudo que eu aprendi até hoje. E trazer sempre um terapeuta que também tem expertises diferentes, tem experiência tanto profissional quanto de vida, que pode trazer uma dica, né? Que pode, às vezes, trazer uma reflexão aí para vocês, uma dica mesmo, e pode mudar alguma coisa, né? Que pode mudar o teu dia, que pode te ajudar de alguma maneira. A ideia é a gente colaborar de alguma maneira com vocês. Então, a semana passada eu estive com a Tatiana Cantadori. Ela também é uma super terapeuta. E a gente falou sobre óleos essenciais, as frequências dos óleos essenciais, como eles podem ajudar aí com as emoções. E ela passou algumas práticas de respiração, falou alguma coisa sobre o Access Consciousness, que é uma experiência grande que ela tem. E foi bem bacana, ajudou bastante, o pessoal gostou bastante. E hoje eu trouxe uma super amiga, uma super terapeuta. Já vou chamar ela já já. É a Sullivan Sena, ela é atriz, ela faz um trabalho lindo com comunicação não violenta, né? Que é super importante a gente saber se comunicar, a gente saber expressar o que tá passando, o que tá querendo passar pro outro, se fazer entender, também que o outro te entenda, enfim, né? Isso ela pode até falar muito melhor do que eu, que ela faz um trabalho super bacana sobre isso também. E ela também é coach, assim como eu. Então, resolvi chamá-la aí pra gente passar algumas dicas aí pra vocês, pra ir melhorando a energia, ir melhorando os hábitos, mudando algumas coisas, né? Para que os dias de vocês sejam mais produtivos. A gente vai falar de produtividade também, tá bom? Então eu vou chamar a Su, ela já tá aqui. Cadê tu? Beleza. Aí a Sullivan já vai entrando. Já vai falar um pouquinho com vocês também. Oi, amore. Olá! Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Eu tô ouvindo perfeitamente. Maravilha, não tá tendo eco, Não, nada, né? Tudo bonitinho. não. Maravilha. Delícia. Delícia, né? Vamos lá. Sim, bora lá.
Então, hoje, Su, eu separei umas coisinhas que tem a ver com coach, pra gente falar para ele. Uau! Produtividade, gestão do tempo, né? Que é uma Uhum, ferramenta que a gente usa bastante nos processos de coach, lógico que muito mais aprofundado do que a gente vai fazer aqui, né? Mas tá. já vou passar uma dica, inclusive um exercício aí para eles fazerem, para Uau! ver, né? Para eles terem essa noção, como é que vocês estão usando o tempo de vocês nesses 15 dias aí, nessa quarentena, né? E qual que seria uma maneira bacana de você utilizar do seu tempo? O que que você está fazendo com o seu tempo, né? Não Trazer é? Sim, consciência, né? Vamos aproveitar ele da melhor maneira possível, né? sim. Então eu vou trazer umas coisinhas para eles, mas antes eu vou falar do que a gente faz, que é essa lindeza do coach com alma. É, sim. É um coach diferenciado, né? Porque, antes de mais nada, assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro, tem muita gente que critica, né, o processo de coach, assim. Ah, é porque quem é coach não é psicólogo, e o psicólogo estuda 6 anos, 5 anos para entender a mente humana, veio o coach falando que entende a mente humana. E o que a gente encontra de psicólogo fazendo curso de coach? Exato. O meu tio é psicólogo. E aí ele mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí quando ele veio passar umas férias, eu na época falei, tio, eu tô namorando um pouco com o coach, assim, eu queria estudar. Na época eu não tinha feito ainda o curso lá no IBC, né? Aham. Ele virou pra mim e falou, minha filha, mergulhe nisso, porque se na minha época tivesse, hoje eu seria um coach. É maravilhoso. Porque é uma junção de ferramentas. E o coach não para ali nos 8 dias de curso, que, digamos, não são só 8 dias de curso. Imagina. São 17 horas por dia de estudo, né? Que é o método avançado aí de aprendizado, de acelerativo, né? Lazanov. E, para além disso, a gente tem que ler muito. Diga-se de passagem, disso até aqui atrás. A gente precisa ler, estudar e ver filme, documentário o tempo todo. Não para o aprendizado, né? E com o coach a gente tem um portal de ferramentas onde a gente consegue aí trabalhar todos os nossos potenciais, né? Então, porque nós somos feitos de potências infinitas, inclusive potência de cura, né? E é importante se falar nisso. E o coach ele fala, então ele mostra a cara e fala assim, sim, você tem um potencial infinito dentro de você. Não é um sistema que vai falar isso para você. Na verdade, quando a gente faz um processo desse com alguém, antes de mais nada, a gente faz com a gente, né? O curso, na verdade, é um processo que nós fazemos conosco, né? Então, é uma mudança de mindset total, né? Você muda o seu padrão de pensamento, o seu modelo de pensamento totalmente. Então, quando a Totalmente. gente vai fazer um processo desse com alguém, a gente olha a pessoa por todos os ângulos. Você falou do psicólogo, eu faço um trabalho junto com uma psicóloga. Então, o paciente, o cliente, na verdade, ele entra num grupo, ele passa por alguns profissionais, comigo como coach e com a psicóloga. Você vê como uma coisa não invade a outra, na verdade, são Não, contribuições, né? E sim, com é certeza. muito bacana, porque o que aflora lá no coach, a psicóloga depois segura as pontas também, né? Boa, Então é bem bacana, é boa. um conjunto bem legal. Então o que que a Sim. gente faz? A gente vai ajudar a pessoa a ela se autoconhecer, que é o que precisa, né? Porque muitas vezes fala, o coach vai, a gente vai ajudar a pessoa a chegar num objetivo. Às vezes ela chega pra gente, ela nem tem um objetivo, ela nem sabe por onde começar. Ela nem sabe o que ela quer. Primeiro ela tem que se conhecer. Quais são as minhas maiores habilidades? O que eu gosto de fazer? Né? O que que eu estou fazendo aqui? Sim. Qual é o meu propósito aqui? Né? Qual a E minha aí, missão de vida, né? missão de Será que eu, vida. será que eu estou trabalhando com algo que está me realizando enquanto ser humano, enquanto alma vivente, né? Porque uma coisa é você trabalhar, e trabalho a gente sabe, a origem, a etimologia da palavra trabalho vem do latim Cultura. tortulhus, né? Que é de Isso. tortura, que está relacionado, eram mecanismos, máquinas que eles usavam na época período medieval para torturar as pessoas. Então está muito no nosso inconsciente trabalho relacionado à tortura. Por isso que muita gente, eu ousaria falar que pelo menos mais de 70% das pessoas são muito infelizes nos seus trabalhos e veem como tortura, né? Só que o trabalho ocupa um tempo, Aham. ocupa um pouco a mente. Então as pessoas também estão se sentindo torturadas não executando os seus trabalhos. Né? Então, olha que conflituoso esse momento, porque talvez é possível que a gente nunca tenha tido uma oportunidade dessas de se encontrar, parar, Exato. pensar, refletir. É esse o momento, né?
Como que a gente pode aproveitar esse tempo, ao invés de ficar enlouquecido e pensando um monte de coisa ruim, né? Vibrando no medo, na angústia, enfim, tudo que a gente vê por aí. Gente, tem maneiras excepcionais de utilizar desse tempo, né? Quem sabe isso não é uma grande oportunidade, né? A gente aprende a ver oportunidade em tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, que oportunidade você pode tirar disso? Né? Se reflita, olhe para você, você gosta do trabalho que você tem feito há anos? A gente vê isso muito nos processos de coach. A pessoa chega e fala, descobre que ela está há 20, 30 anos fazendo numa carreira que não é a praia dela, ela foi condicionada aquilo devido a crenças. Aí a gente trabalha muito a crença limitante. Nós duas temos a ferramenta do Theta Healing, que é maravilhoso, ajuda muito. Então a gente vai embutindo tudo, mas assim, mesmo quem não tem, tem como trabalhar essas crenças também. Então a pessoa vai se autodescobrindo. E aí ela se reconhece. O coach ele não faz nada além de mostrar para a pessoa, ela mesma, se reconhecer. A gente só se pergunta, a gente faz a pessoa refletir, a pessoa se descobrir, se perguntar coisas que ela nunca se perguntou antes. Né? E a gente começa a refletir. Qual é a ideia do agora? A pessoa começa a se autodescobrir, né? Façam perguntas a vocês mesmos, né? Se autoconhecer, né? É autoconhecimento total. Puro. Vê se você tá feliz com o que você tá fazendo, com o trabalho que você exerce, com o que você estuda. Se de repente você não tem, assim, uma vontade imensa de fazer alguma outra coisa, o que que faz teu coração vibrar de alegria? Vai para essa sensação, né? Vai para esse sentimento de o que me traz uma alegria maravilhosa. É por aí que tem que ir, né? Então a ideia é o que aqui hoje? A gente ir passando essas dicas para vocês, pessoal que está vendo aí. Cadê a Tati? Ela falou que eu amo o meu trabalho, mas me via com uma necessidade de parar, né? Um momento de pausa. Assim. Quantas pessoas não estavam pedindo uma pausa? É verdade, Tati. É verdade. E veio essa pausa. Tudo bem que às vezes pode ter vindo de um jeito meio maluco para todo mundo, mas assim, vamos ver um lado bom disso, né? A gente tem tempo agora para pensar na gente e para mudar os nossos hábitos, que é o que a Su vai falar algumas coisas aí, e para a gente também ir pensar no que traz felicidade, o que realmente importa, os nossos valores. A gente percebe que essa questão de valores vai mudar bastante, né? A espiritualidade, né? Dar mais atenção à espiritualidade, que está muito presente agora. Então, vai mudar muita coisa. Então, vamos vibrar para esse lado, né? O que a gente pode tirar de coisas boas, como a gente pode sair de tudo isso uma pessoa melhor. Né? Então, de tempo, o que eu quero falar para vocês? A gestão do tempo ela é trabalhada no coach de uma forma bem profunda, mas aqui eu vou dar passar um exercício aí para vocês, que qual que é a ideia, né? A gente faz um monte de coisa e quando vai ver, metade do que você ficou fazendo o dia inteiro não serviu de nada. Né? Então, assim, a pessoa fala até hoje, nossa, meu dia tinha que ter 48 horas, porque em 24 horas eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Não, na verdade, dá e sobra. É saber administrar esse tempo, né? Porque se ter 48 horas não ia dar do mesmo jeito. Ia continuar faltando tempo. Então, o problema não é do tempo, é da administração que a gente... É o que você... Pelo que atenção você dá para esse tempo. Como se foco. Né? Então, assim, o que a gente trabalha muito no coach é o quê? O foco, é o mindset, né? É mudar esse padrão de pensamento. Então, se a gente pensar assim, o ser humano, ele é pura luz, gente. Ele é luz. Né? A luz é a essência de cada um. Todos nós temos, todos nós somos, tá? Então, a luz, o que é? A luz é o foco. E o foco é tanto consciente quanto inconsciente, certo? E esse foco, ele tem que estar no positivo. Para quê? Para que você construa a sua vida voltada no positivo. Né, o teu padrão de pensamento é positivo? A primeira pergunta que você tem que se fazer. Você foca no positivo ou tudo que acontece você vai imaginar uma desgraça? Uma coisa ruim, né? Então, assim,
A nossa mente, ela cria a nossa realidade. A gente já estuda isso em outras terapias. A gente cria o que a gente vibra, o que a gente pensa. Então, assim, focar no positivo, construir a sua vida com base no positivo. Aí sim você vai. Isso a gente vai trabalhar com hábitos, destruindo algumas crenças que vieram aí ao longo da vida, que às vezes não ajuda muito, né? Tendo consciência, trabalhando a consciência. Quanto mais claro vai ficando as coisas pra gente, e a gente vive a nossa vida, a nossa consciência, para um pouco de absorver o que vem de fora, né? E cada vez se conhece mais, e aí você vai saber o que é teu e o que tá vindo de fora, né? E focar no positivo e seguir o caminho aí. Então, o que eu venho passar para vocês hoje do exercício é assim: faz uma lista, pega um papel, faz uma lista de todas as tuas principais atividades. O que você tem feito nesses 15 dias? O que mais você tem feito nesses 15 dias? Escreve num papel tudo o que você tem feito. Aí você pega um outro papel e faz um gráfico, uma pizza dividida em 3, tá? Em uma parte dessa pizza, você vai colocar o que é urgente. O que sempre você tem que fazer com urgência. O que é para aquela coisa que você fala, não, tem que fazer para ontem. Um outro você vai colocar de coisas que você faz que não te agregam em nada. Pensa, pega essa lista que você escreveu, todas as suas atividades que você tem feito todo dia. E aí você vai transferir para esse gráfico. Você vai dividir. Então, o que você fez com muita urgência, que de repente era só ter programado um pouquinho, com mais calma e ter feito antes, com mais tranquilidade, até mais bem feito, e você acabou deixando para a última hora. Então você vai colocar lá. Aí você vai colocar as coisas que realmente você fez, que te agregaram, que contribuíram para você ficar bem, para o positivo. Você vai colocar nessa outra parte da pizza. E na outra parte da pizza, você vai colocar o que você fez que não te agregou em nada, que te deixou mal, que não contribuiu com nada, que de repente inútil. Aquela coisa inútil, tá? E aí você vai ver aonde tem mais, aonde você se concentrou mais. Em qual parte da pizza você tem se concentrado mais. Né? E aí é para pensar. Vamos mudar os hábitos ou vamos continuar vibrando aí, perdendo tempo com o que não é útil? Porque aí você pode parar de fazer essas coisas que não te agregaram em nada e trazer para o que vai te agregar, porque vai te transformar numa pessoa melhor, mais feliz, mais produtiva. Né? Basicamente, lógico que a gente aprofunda muito no coach, isso, existem ferramentas para ajudar, planejamento e tudo mais, mas essa é uma ideia já. Você ter a consciência do que você está fazendo com o seu tempo. Se você está usando ele de uma maneira que contribui com você ou se você está jogando o tempo fora. Certo? Maravilhosa. A gente estuda muito, né, essa questão da gestão do tempo, né? Como que a gente está gestando o nosso tempo, né? A Tati fez um comentário aqui antes, aliás, oi Tati, e antes, eu tava aqui, gente, preciso falar isso, que é te agradecer, Jéssica, pelo convite de eu estar aqui participando dessa live. Muita gratidão, muito obrigada, assim, é um prazer estar aqui, né, com esse público incrível que está entrando. E a Tati fez um comentário que, inclusive, a noção de consumo daqui para frente vai modificar, porque tanto tempo sem a gente poder consumir, né, a gente vai ver que, pô, eu acho que eu consumi isso à toa, aquilo outro, verdade, né? Verdade. Quanta coisa então, acho que não tem utilidade, que a gente está super tem e não precisa. Não precisa. É desnecessário, né? Então, com isso também tem também essa noção do que, puta, o que é essencial para mim? O que eu realmente preciso agora? Em vários sentidos, né? Então, dentro de todos esses, dessa administração, dessa gestão do tempo, entra muito essa questão dos hábitos, a gente modificar os nossos hábitos. E os hábitos, eles estão em várias falanges da nossa vida, né? Então, tem aquela parte do hábito do pensamento, o que eu estou pensando, como você falou, né? Eu estou criando o tempo todo o meu entorno através do que eu estou pensando. É lei hermética, a primeira lei é a lei do mentalismo, né? O universo foi criado a partir de um pensamento, né? A partir da mente, do padrão mental. Então, a gente, como co-criadores que somos, né? Diretamente relacionados enfim, intrínsecos aí com o ser divino, com a divindade, a gente está criando também o nosso universo, o nosso entorno. Claro. Então, estamos num momento de muito medo, todo mundo está com muito medo, né? Estamos
Ai, que bonitinho. Obrigada, Gabriel. Bem-vindo, querido. Fica aí assistindo com a gente a live, que a gente tá falando umas coisas bem legais. Então, assim, são momentos onde muita gente está sentindo dor, está sentindo medo, está sentindo raiva. São muitas emoções que estão vindo à tona. A primeira coisa é a gente ter consciência dessas emoções, né? E porque a partir da consciência dessas emoções, você vai ter consciência dos seus hábitos de pensamento, dos seus hábitos diários que estão te levando para essas emoções. Porque na verdade, a origem da doença está no corpo emocional, né? Então, eu estudo bastante isso, assim, eu terminei agora o curso de linguagem do corpo com a Cristina Cairo. E a gente estuda isso assim de maneira muito profunda. Psicossomática, a medicina psicossomática está aí para explicar isso de maneira também tão profunda quanto. Os antigos egípcios já sabiam disso, os antigos chineses, inclusive, né, os mestres taoístas já estudavam isso, né, tem aí a metafísica taoísta que está renascendo, né, que está vindo cada vez mais forte aqui no Brasil. E que traz esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu sinto culpa, que eu sinto vergonha, que eu sinto apatia, que eu sinto medo, eu estou vibrando na escala de vibração, eu estou vibrando lá embaixo. Sim. E isso daí, o que acontece? Daí abre aqui o campo, ó, a glândula timo aqui, responsável por liberar hormônios, né? E ela trabalha junto com o baço na produção aí do sistema imunológico, dos glóbulos brancos, né? Que são os responsáveis por proteger o nosso corpo. Essa produção desses glóbulos brancos diminui, porque a glândula timo fica atrofiada. E aí você estimula glândulas suprarrenais e outras glândulas, né? Liberando adrenalina, cortisol. Entra na vibração do medo, entra na frequência de rádio mesmo, né? Você coloca ali numa frequência. E aí um exercício, né, que a gente faz, que é para ativar o timo, né? Que são essas batidinhas, fazer isso todo dia. Mas não adianta bater no timo aqui, fazer o exercício e ficar concentrada nas notícias ruins, com medo, vibrando naquele desespero. Então não realmente mudar a frequência, igual a Su falou. É igual frequência de rádio, não tá legal aquela música, vamos mudar para outra. E tem muitas formas, a gente vai trazer aqui toda semana várias formas da gente ir mudando essa frequência, mudando os nossos hábitos, aprender outras coisas que a gente pode fazer, até a respiração, né, Su? A meditação é muito útil nesse momento. Não, exato, e você falou dessas batidinhas, eu gosto muito de fazer essas batidinhas com a respiração. Com os pranayamas, né? Os pranayamas são um ciclo de exercícios, né? Tem origem aí no Oriente, na Índia, mais especificamente, através do yoga. A Kriya Yoga trouxe muito esse conhecimento dos pranayamas, né? E você vai batendo aqui, ó, enquanto você vai batendo... E aí, gente, é muito louco, porque aí depois que você dá as batidinhas, aperta com um pouco mais de força, porque a glândula timo ela fica bem aqui abaixo dessa região aqui da garganta, um pouco abaixo desses ossinhos aqui que tem esse buraquinho. Mais alto. Você sente ele até mais alto. Nesses ele dias sente... tem ele tá mais alto. Dolorido ainda, né? Dolorido. As terapias de expandir a energia do cardíaco, né? Existem várias terapias onde a gente trabalha essa energia e expande essa energia aqui do cardíaco. Que é para trazer luz, trazer amor e tudo mais. E também protege o sistema imunológico. Então, às vezes a gente sente que está até alto, mas trabalha essa região que é importante, sim. Aperta, dói, mas aperta, deixa aí um pouco essa dor. A Tati, né, tá falando aqui que ela não tem medo, mas tem a sensação de não ter controle sobre... É a Tati, né, que tá falando? É a Tati. Essa sensação de não ter controle sobre nada é o que está fazendo refletir. Não controlamos o que acontece, nós somos participativos no que acontece. Perfeito, Tati. Na verdade, a gente não está no domínio do coletivo, né? A gente não consegue dominar o coletivo e o pensamento desse coletivo, mas a gente consegue controlar o nosso ciclo energético, né? A gente tem controle sobre as nossas ações, atitudes e pensamentos. Isso a gente tem esse controle porque a gente pode se tornar o observador de tudo, né? Então, um exercício que eu gosto muito de fazer, e eu faço muito nos meus atendimentos como Theta Healer, quando a pessoa vem com algo de muita dor, que traz muita dor para ela, e principalmente quando a pessoa tem um conhecimento de vidas passadas, né, ela aceita isso de maneira tranquila, porque o Theta, ele não impõe nada de crença. Então a gente trabalha com o que a pessoa acredita, e dentro disso a gente vai desanuviando, aí precisa ser desanuviado, né? A gente não, eu só testemunho, eu sou uma grande testemunha, adoro testemunhar, só conduzo. Mas um exercício que me vem muito é o exercício da águia.
Então, como que seria esse exercício? Eu trabalho com uma águia porque dentro do xamanismo eu descobri que a águia é o meu animal de poder. E eu falei, caramba, como que eu posso, com o meu animal de poder, né? Que tem um processo dentro do xamanismo, onde você faz uma meditação, a Jéssica fez, né? Também, a gente fez junto. A gente fez junto o curso, né, de xamanismo. E cadê ele? Eu falei pra ele na live, ele deveria estar aqui participando, né? Mas eu tô sempre nas lives dele, mas tudo bem, deixa, Jéssica, deixa. E aí o que acontece, né? Dentro desse exercício da águia, a proposta é a seguinte. Tá, eu tô aqui hoje nessa vida, eu sou a Sullivan, né? Me chamo Sullivan, filha da Maria Eulália, do João Sena. Eu tenho esse modo de vida, esse relacionamento aqui que não é muito bom com meu irmão, esse relacionamento aqui que é meio truncado com a minha mãe. As melecas, a gente vai se enchendo de meleca, né? E de julgamento, de pensamento. Nossa, aí você começa a se condicionar dentro desse personagem. Aí a minha proposta é assim, então beleza, então vai voando. Agora você vai alçar voo. Vai se olhando de fora. Agora você vai olhar na linha do tempo. Agora você é o fulano. Mas e antes? Quem você era? E antes? E depois você vai ser quem? Né? E nesse lugar, nesse quinto plano de existência, nesse sexto, nesse sétimo, vai subindo. Quem é você? Porque é a gente se voltar para a nossa essência. Se a gente olhar de cima, no período de linha do tempo, um processo de linha do tempo de passado, presente e futuro, tudo está acontecendo agora, né? E a física quântica, ela não explica muito bem, porque nem ela sabe direito o que está acontecendo. Mas existem as teorias da física quântica. É no sentir, a gente vai entendendo conforme a gente vai sentindo e experimentando, né? Exato, exatamente, a experiência, né? É empírica a coisa. Então você vai alçando o voo e lá de cima, de uma dimensão superior, você vai vendo que aquilo é um personagem dentro de um jogo, dentro de uma grande matrix. Você faz parte de um personagem, e isso é transitório. O que a gente está vivendo agora é transitório. E a gente está vivendo um período, e eu falo, e eu não tenho medo do que eu falo, viu, Gé? Que assim, a gente nunca na história viveu uma oportunidade de evolução tão grande. Tem pessoas que falam, amigos meus falam, Silvia, mas as pessoas que são gananciosas, elas não vão evoluir coisa nenhuma, vão fazer isso, e né, vem com essa questão do negativismo. Aí eu penso o seguinte, mas quem está na frequência da mudança vai mudar, e é isso que importa. Né? Quanto mais pessoas, né, seja uma, duas, três pessoas mudarem, a egrégora superior, dos planos superiores, vai se fortalecer. E essa egrégora precisa agora que a gente cada vez mais traga essa clareza, né? Sim. Então, quando a gente sobe lá em cima, a gente vê que teve gripe espanhola, que teve febre bubônica, que teve... A humanidade vem passando por muitos ciclos, não é? E esses ciclos, eles trazem pra gente aprendizados, ensinamentos. O coronavírus está trazendo, pelo menos para mim, eu vou listar aqui algumas coisas para vocês, tá? A nossa consciência com relação ao todo, ou seja, nós estamos conectados, agora mais que nunca, por conta da internet. A internet, lá na década de 90, já trouxe esse prenúncio, né, de conexão. Então, eu tô aqui, posso falar com a Jéssica, que tá na saúde, e posso falar com alguém... Na saúde, né, Jé? Você mora. Uhum. Eu tô na Vila Maria, Zona Norte. Olha só que louca, quase um teletransporte que a gente tá fazendo aqui, né? Santos, por exemplo, e a gente se comunica todo dia. Não tem limite, né, gente? Não tem limite. Se alguém da Itália entrar agora na live e vai assistir do mesmo jeito, e não tem limite. Estamos todos conectados. Então, o coronavírus está falando assim, gente, vocês vão saber na prática, na pele, na matéria, que vocês tanto duvidam do intangível, daquilo que não é visível, o que a espiritualidade vem querendo falar para vocês, que são todos conectados. Não importa raça, credo, cor, não importa nada disso. O coronavírus está trazendo esse ensinamento, primeiro. O segundo ensinamento que o coronavírus está trazendo, vamos modificar o nosso olhar para com todos os outros seres. Exato. Vamos modificar o nosso olhar para com a nossa mãe terra. Vamos modificar o nosso olhar para com nossos irmãos animais, tendo em vista a origem desse vírus. Exato. E não só desse. Se a gente começar a listar o MARS, o camelo, o SARS, que é o Covid lá atrás, que já vinha também do morcego, H1N1, gripe suína, gripe aviária, doença da vaca louca, aí a gente começa, salmonela, e aí por aí vai. Então, assim, é a mãe natureza falando assim, cara, vamos repensar nossos hábitos alimentares. Vamos repensar aí. Que vivem, né? Não são só vocês que vivem aqui no planeta, né? Tem outros tipos de vida. Então, é refletir, né? E começar a respeitar todos os sistemas de vida.
Porque se a gente está conectado, também não estamos só conectados entre nós, seres humanos, né? Que Não. conexão a gente tem com a natureza? É só você ir lá no meio de uma cachoeira, numa Ah, praia, numa mata. Como é que você se sente num lugar desse? Existe uma troca energética gigantesca ali dentro. E é nossa, lógico estou que a total. natureza contribui com você muito mais até do que a gente com eles, né? Mas assim, a natureza está dando sinais, então eu concordo plenamente com o que você está falando. É a gente começar a rever os nossos hábitos, ver o que realmente precisa e o que não precisa, né? E ter esse olhar com os outros sistemas de vida no planeta, respeitar a natureza. E a natureza já está dando essa dica para a gente há muito tempo. Eu acho também que isso vem para ensinar, né? E as pessoas, até essas pessoas que você citou, pessoas muito gananciosas, elas estão sofrendo, às vezes, perda de entes queridos ali, né? E aí tá vendo que não é só a ganância, o dinheiro e tudo isso que importa. Existe. Mesmo essas pessoas, elas estão longe das pessoas que elas amam. É isso que tá Exato. vendo, né? Você não poder abraçar e beijar um filho, um pai, uma mãe, Sim. não é? Alguma ficha Vai vai cair. no coração das pessoas. Vai mudar, com certeza vai mudar. Isso vem para ensinar a gente. Sim, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E é isso, eu tô até com a tabelinha, eu tô com umas colinhas aqui de tabela de frequência, porque eu não decorei todas, gente. Na verdade, é muito fácil de vocês acharem. Vocês podem ir lá no Google e perguntar, e colocar assim, né, padrão vibracional, Tem um frequência, post hertz. no meu Instagram aí, tem um post onde eu coloquei as vibrações. Tem desde a mais baixa, Ah, raiva, medo e tal. Inclusive, o medo, a raiva é uma das isso. mais baixas, depressão. Sim, E as 100 mais hertz. altas, que é amor, a expansão da consciência, enfim, várias outras sensações de paz. Paz, E alegria, amor, aceitação já começa a ir lá para cima, né? exato. A semente planetária aqui, é isso? A semente planetária falou, cuidar da natureza, os animais estão sofrendo pela falta de compaixão dos humanos. Eu queria falar uma coisa com relação a isso. Isso é muito interessante a gente falar. Isso me emociona, porque uma das vertentes, uma das falanges dos meus estudos, né? Dentro da comunicação não violenta e dentro de todo esse estudo com relação à comunicação que a gente faz pela anti-oratória, eu falo a gente porque eu tenho uma sócia, que é a Luciana, inclusive a Jéssica comprou um curso nosso, bonitinha. Muito bom, gente. Nossa, é muito bom. Quero saber depois, Jéssica. Resultados ótimos. Quero Eu todos os feedbacks. E que a gente até fala comunicação 4.0. A minha vontade de mergulhar dentro desse universo da comunicação veio da minha necessidade de conexão e de uma conexão profunda, para além do de fora. Por que é anti-oratória? Justamente por conta disso, né? Porque é para além do falar bem em público, o nosso objetivo é entender qual é a história que começa aqui dentro, para que eu traga, por exemplo, sei lá, tive uma discussão aqui com a Jéssica, hipoteticamente, tá, gente? Porque eu amo essa pessoa, loucamente. Mas vamos fazer de conta que a gente, né, a gente teve uma desavença, a gente não tem a consciência da CNV, nem a da espiritualidade, nem de nada. Eu chego pra ela e começo a xingar. Porque, Jéssica, você fez essa coisa, isso, eu não gostei. E começa a xingar, Jéssica, julgar, trazer uma série de coisas. E, pô, é muito louco, mas antes eu tinha uma conexão com ela e porque eu vi que ela fez alguma coisa que no meu processo de julgamento tá errado, né? Porque aí a gente chega com a dualidade, com o julgamento. Eu vou pra cima dela e ofendo, trago um monte de coisas pra ela. Então aí eu comecei a questionar, falar, caramba, né? Não adianta só, então, a gente dar curso porque eu sou atriz, ou sei lá, tenho técnicas de oratória para público, para plateia, vamos falar bonito, fazer não adianta. Se a pessoa no momento de uma conversa crucial, de uma conversa decisiva, ela vai, bum, né? E a gente está num período de quarentena onde casais que se refugiavam no trabalho, nas viagens, né? Enfim, Então, nessa ausência um do outro. É um exatamente diário. É isso que as pessoas não estão compreendendo. Gente, a gente está sendo forçado, entre aspas, porque nós criamos essa realidade toda, nós criamos isso, né? Então, assim, não tem esse vitimismo todo, nós criamos isso de alguma forma. Então, assim, sim. E as pessoas estão sendo obrigadas a aprender até a conviver um com o outro dentro da sua casa. Né? Exatamente. Coisas às vezes que são mais complicadas, trabalhar a paciência, trabalhar
entender o outro tá nervoso, o outro tá com medo, o outro tá angustiado, tal. O que eu posso fazer para ajudar ao invés de eu chegar e não E dar um soco. que eu tenho que entender o que o outro está sentindo também, antes de sair falando um monte de coisa, antes de julgar, né? E quanto Exato. menos a gente trabalhar essa questão, a gente tem que trabalhar essa questão do julgamento e da gente defender o nosso ponto de vista a toda prova, né? A todo custo. Perfeito. Então, Nossa, assim, amiga, do meu perfeito. ponto de vista, de acordo com a minha experiência de vida, com a minha criação, de onde eu moro, do que eu estudei, do que eu recebi da minha família, né? O outro, ele recebeu outras crenças, outra experiência de vida, viveu outras coisas, às vezes sofreu coisas que eu não sofri, então eu não vou entender nunca, porque eu não vivi aqui. Exato. Sim. Então, como seria eu me colocar no lugar do outro antes de despejar e um monte de coisa em cima do outro, julgar e querer defender como eu penso? Né? Se a gente aliviar um pouco isso, já a convivência já vai ser muito mais harmoniosa. E a gente Nossa, vai vai ser outra entender o que convivência. o outro também está querendo expressar. Porque muitas vezes uma agressão vem de uma dor insuportável que a pessoa sente. Ela está em sofrimento, né? Sim. A raiva, quando a pessoa age com você com raiva, significa que essa pessoa está em sofrimento e ela não consegue se conectar com esse sofrimento, com o sentimento, com a necessidade dela, com o que está vivo nela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai projetar isso em quem está mais próximo, no outro. Porque ela não está conseguindo olhar para dentro, ela não consegue escutar a história que ela está contando para ela já há muitos anos. Até a Tati falou que mães e filhos, exatamente, mães e filhos, filhos que ficavam nas escolas, nas creches. Agora a gente está sendo convidada a redimensionar, a ter um novo olhar, um novo prisma com relação às nossas relações, né, as nossas conexões. E voltando a falar do lance da compaixão, que Semente Planetária trouxe, e eu ia explicar até o motivo pelo qual, estava explicando o motivo pelo qual isso me emociona, assim, ó, a gente está tão desconectado da gente que a gente esqueceu que a gente é a natureza. Porque nós somos 72% do nosso corpo é feito de água. Sem água a gente não vive. Exato. E tem terra e água, e tem minerais no nosso corpo, tem, enfim, uma série de coisas, né? Fluidos e tal. E a gente esqueceu disso. A gente acha que lá é a natureza, porque aqui tem uma praça na frente da minha casa. Ali é a natureza, aqui sou eu. Não, aquilo ali sou eu, né? E aí, a gente não despertou nem a compaixão com o nosso semelhante. Então, a Jéssica trouxe de uma maneira muito brilhante isso, né? Então, o outro tá ali, sofrendo, tá me xingando, tá falando, deixa eu me conectar com essa pessoa, deixa eu entender o que essa pessoa quer falar. O Marshall Rosenberg, que foi o cara que trouxe essa ferramenta da CNV, ele criou essa ferramenta através de vários estudos e pesquisas e tal, anos de observação, né? Ele criou de maneira empírica, inclusive, assim, num debate. Ele fala muito isso, né? Ele fala que, na verdade, quando a gente está diante do outro e o outro traz pra gente uma sucessão de julgamentos, xingamentos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar. A segunda coisa é colocar as orelhinhas da comunicação não violenta, ou seja, da escuta empática. E a terceira coisa é se conectar com o que está vivo naquela pessoa e junto com o que está vivo em você. Porque aquela pessoa, quando está te trazendo tudo isso, ela está querendo falar uma outra coisa. E aí, com essas orelhas da CNV, da comunicação não violenta, você começa a perguntar. Tá, então quer dizer que você está me falando isso, sabe? Você está escutando. Muitas vezes essa pessoa só quer ser escutada. Sim. Né? Da Sabe, pior maneira. na verdade, né? Jéssica, exatamente, Mas não é isso que eu tô dizendo. Então vamos se entender. Então me explica, eu quero entender, eu tô aqui para te ouvir. Pô, aí ela já vai baixar a guarda. Não tem jeito. Comunicação é isso. Então é por isso que essa é uma das minhas paixões, junto com a terapia, né, com o Teta, que é uma ferramenta que a gente compartilha. Tô doida também para fazer os cursos com a Jéssica de Barra de Axis. Quando passar isso aqui tudo, a gente vai mergulhar na barra também. Vamos fazer vários. Eu tô aqui eu tô bolando um monte de coisa com várias pessoas. Tá sendo assim, gente, é o que eu falei. Como é que você está aproveitando esse tempo que agora você tem? Então, aproveite esse tempo da melhor maneira. O que você pode criar? Você vai sair disso como? Você pode sair disso até com uma outra profissão. Você pode Nossa, perfeito. Um negócio, você pode estudar uma coisa que você nunca teve tempo de Não estudar. tinha tempo. Olha, tem tanto curso de graça na internet, tem livro disponível, tem filme disponível.
Então, assim, fazer a listinha e ver como é que você está utilizando o seu tempo. Posso fazer 2 indicações de filme que eu vi essa Lógico, semana? manda ver. Porque a gente é coach, mas a gente também continua fazendo o processo de coaching. Vocês não pensem que a gente para. Quero. É por... e eu estou passando por um processo de coaching que está sendo maravilhoso, transformador. Mais um deles que está sendo assim, que eu estou direcionando para um lugar determinado e está sendo incrível. E aí o meu coach, ele me convidou a assistir 2 filmes essa semana que eu fiquei assim, ó, estarrecida. Eu já tinha assistido um deles, que é o Náufrago, que fala muito sobre a questão do tempo. É. E Coragem de Viver, que é Soul Searching, uma coisa assim, em inglês. Assistam esses filmes, Coragem de Viver e Náufrago. O Náufrago, em específico, fala muito com essa questão da gestão do tempo, porque ele era um cara, um empresário, não sei se vocês assistiram, mas assim, não vou dar spoiler, fica tranquilo. Ele era um empresário. Conta tudo. Não vou contar! Ele era um empresário da FedEx. E o cara, tempo, tic-tac, tic-tac, vamos, 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 vamos. E depois aconteceu uma surprise na vida dele. O nome do filme é Náufrago, olha a dica, hein? Que ele teve que lidar. E ele teve que lidar com o tempo de uma outra maneira, uma maneira criativa. Ele teve que entender como que é esse dinamismo e silenciar. A Tati está falando aqui, quando você precisa de silêncio e alguém das suas relações crianças quer 24 horas de sua atenção, como conseguir ter seu momento? Tati, eu vou dar aqui a minha dica e a Jéssica também pode dar a dica dela, que vem no coração dela. Eu vou te falar o que ressoa no meu coração, tá? Eu já não tenho mais criança pequenininha. A Clara já tem 11 anos, vai fazer 12 esse ano, então ela é enorme. Mas assim, quando ela era menor, eu lembro que eu tinha esses períodos, né? Na verdade, eu sempre tive. Eu sou escorpiana, com ascendente e lua em Capricórnio, mas eu tenho eu tenho um Mercúrio em Sagitário que me faz ser extrovertida, falante, ir pro mundo. Mas ao mesmo tempo eu tenho como que fala? Eu tenho uma tendência a ser taurina, né? Que é o contraponto do escorpião, assim. Uma tendência a ser mais reclusa, a ficar mais tempo comigo, uma tendência a silenciar, enfim, a mim. E quando a Clara era menor, ela também me consumia muito disso, né? E eu fiz questão de colocar ela na escola a partir dos 4 anos e meio. Por todo um estudo de antroposofia que eu fazia e que eu faço ainda, enfim. E aí eu chegava pra ela, eu ficava na altura dela, assim, ó, e eu falava pra ela assim, Clara, eu preciso agora ficar quietinha. Tudo bem pra você? Posso ficar quietinha, mas assim, quietinha mesmo. Mamãe precisa de 10 minutos quietinha. Aí, aí eu colocava pra ela, ela tinha uma mesinha dela, desenhos, coisa pra ela. Eu estou falando de astrologia maravilhosa, a Catita. Pois é, vai vendo, Catita. Aí eu falava pra ela assim, desenha aqui essa mandala, pinta aqui, faz. Eu dava coisas pra ela manusear, assim, sabe? Massinha e tal. Bem bonito. E explicava pra ela ali o rolê. Cara, aí ela ficava. E aí eu ficava quietinha. Aí teve um dia muito engraçado, essa ela já tinha uns 5 anos, que eu tava nesse processo, assim, de querer meditar, de ficar quieta, de ler um livro e tal, e ela tava na área de serviço desenhando. Aí meu irmão foi bater na porta, ela, shh, a mamãe tá quietinha. A mamãe precisa ficar quietinha agora. Eu São ouvi. incríveis, né? Eles entendem muito bem. Eu acredito que, assim, trabalhar com a criança sem, é o que você falou, sem impor aquilo, porque ela não vai fazer mesmo, ainda mais as crianças de agora, né? Sem imposição. Conversar. Conversar de igual para igual, na mesma altura ali, explicar, olha, você tem algumas necessidades, a mamãe entende, eu só tenho essa, eu preciso ficar sozinha esse tempinho. E dar atividades para ela fazer. Quer me ajudar? Né? Quer fazer alguma coisa com a mamãe? Quer me ajudar, de repente? E dar alguma coisa para ela fazer, para que ela também se sinta útil. E eu acho que aí essa atenção, essa necessidade de ter tanta atenção também vai diminuindo, porque ela sabe que ela é útil ali também, que ela está participando, ela está inclusa ali, né? Eu acho que a necessidade de se sentir inclusa, mãe, ó, tô aqui. Pertencente, né? O que eu posso fazer? Porque ela também está falando do jeito dela. O que eu posso fazer para ajudar, mãe? Eles estão sentindo que tem alguma coisa diferente no ar, não é? Nossa, e como, né? Não são quânticas, gente. É só a gente avaliar, olhar as crianças de agora. Elas são quânticas, elas sabem, de alguma forma, como é que está acontecendo as coisas. E tentar ter uma conversa assim, eu acredito que possa ajudar. Ter essa comunicação com ela.
Sim, a Clara mandou um coraçãozinho e falou, saiu sem querer. Que bom, filha, porque agora eu sei que você tá na live falando de você, inclusive, aqui. Mas exatamente, as crianças, elas têm um entendimento muito grande, e aí muita gente fala pra mim assim, mas meu, Sullivan, como é que... Nossa, chacoalhou aqui. Como é que eu vou falar pro meu filho? Não entende, nossa, você não conhece, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falo assim, olha, começa, só começa. Sim. Fala uma vez, fala duas vezes, conversa, explica, fala do que tá vivo em você, e tenha o hábito de conversar. Conversar, gente, conversar, quando a gente fala conversar, a gente tá falando assim, ah, nossa, café bom esse, hein? Será que vai chover? Você acha, Jéssica? Ah, clima. Não é isso, gente. Veja bem, o conversar é olhar no olho, é pegar na mão. É aquele momento assim, como que você está sentindo isso? Por exemplo, eu tenho situações com a Clara do tipo assim, muitas vezes, às vezes eu sou grossa, ríspida com ela, sem querer. Porque eu entro num processo de automatismo, né? Sim. Como todo ser humano. Sim. Me dou conta. Ela, por saber dos meus estudos, por acompanhar, ela participa dos meus estudos, ela participa das coisas que eu estou estudando, que eu estou falando, todo tempo eu estou trocando com ela. Ela fala, você reparou que você foi grossa comigo agora? Você reparou que você teve um comportamento assim, assim, assado, mãe? E não sei o quê? Aí eu, filha, sinto muito. Não era a minha... Deixa eu tentar conscientizar. Isso aconteceu porque eu estava tendo tal necessidade e tal. Isso geralmente acontece quando eu tô com sono, tá, gente? Não é querendo me justificar. Quando eu estou com sono, eu viro o demônio da Tasmânia. Olha, eu posso ter fome, eu posso ter qualquer coisa. Com fome eu sou zen, assim, eu viro um monge, assim, sabe? Eu fico dias sem comer, tá tudo certo. Agora, com sono, e tem pessoas que com fome querem matar alguém, né? O Amir, ele com fome... A Carla falando, ele é ótimo. A Clarinha é ótima. Ah, cara. E aí, eu com sono, assim, eu não sei mais lidar com eu, entendeu? Parece que eu saio do corpo e entra um negócio. E aí é por isso que eu tenho, às vezes, umas reatividades, assim, e ela me volta, mãe, ó, você viu que você fez isso? Só que é muito legal, porque a Clara, ela não me julga. Eu dou, nossa, é muita gratidão, porque ela me traz para um lugar sem julgar a pessoa, você é tal coisa, ela não me coloca numa caixa, né? Eu acho que isso vem muito da educação mesmo, da gente sempre conversar, a gente tá, filha, eu sempre falo para ela, a gente tá em processo de mutação o tempo todo. A gente não tá fechado. Hoje eu sou isso aqui, a metamorfose ambulante. Amanhã eu posso ser outra coisa, né? A criança, ela não julga, né? Quem julga somos nós, porque a gente já traz uma renca de coisa aí, que nem a Sam Guimarães está falando aqui, né? Senti tanta falta de conversar com a minha mãe quando criança. Infelizmente, as crianças não são vistas. Há uns tempos atrás, na nossa criação, acho que até antes, né? Era diferente a maneira que o adulto lidava com as crianças, né? Mas isso aí eram crenças que iam passando de pai para filho, de famílias para famílias, né? Então, eles achavam que eles estavam fazendo da forma certa, né? Então, hoje aqui, a gente tem uma outra percepção, que a gente pode sim dar ouvidos a uma criança, ela vai entender o que você está falando, ela tem que ter um momento dela que ela tem sim que ser ouvida, que a opinião dela também tem que valer, né? Tem que fazer parte. E que ela também pode te trazer uma contribuição, como é que a Clara trouxe para você, entendeu? Ela falou, fez você parar e pensar no que você estava fazendo. Né? O tempo todo. A gente tem uma outra percepção, né? Então, até muita coisa disso se trabalha na constelação familiar, né? Tudo isso que vem da ancestralidade, porque eles faziam da maneira que eles receberam e que eles achavam que era o melhor, né? Muitas vezes era cheio de boas intenções mesmo, querendo dar uma boa educação, sim. Foi de acordo com o que eles receberam. Então, hoje, cabe a gente ver o que valeu, o que não valeu e ir transformando isso e né, tá tudo bem. Né? E deixa... Adquirindo esse olhar de águia. Exato. Né? A Camila tá falando aqui, você disse sobre a Clara ir à escola aos 4 anos e meio. Cá, eu li um livro chamado Consultório Pediátrico durante a gravidez, acho que a gente até já cheguei a falar isso pra ti, e que é um livro que traz muita sabedoria sobre o Rudolf Steiner, né? Sobre a metodologia antroposófica de ensino, de educação, com relação a remédios, com relação à alimentação e várias outras coisas. Ela vê a criança, o ser humano, como algo holístico, né? De uma maneira holística, uma visão holística do ser, tá ali. E... Na verdade, assim, o padrão de ensino hoje em dia, e a gente, né, como a Jéssica trouxe, as crianças são quânticas, elas estão à frente, elas são multimídicas, elas são, né,
Então, um outro processo de evolução mesmo, né? E eu tinha muito receio de colocar a Clara numa escola assim. Na verdade, ela é uma escola tradicional, né? Ela, sistema objetivo aí de ensino, só que é uma pedagogia pós-revolução industrial, basicamente, ali, 40 crianças ou 30 crianças dentro de uma sala de aula, uma atrás da outra, a lousa, professor, essa configuração. E então eu falei assim, bom, então eu vou tardar o máximo possível de tempo para colocar ela num padrão desse, para que ela já, como é que é, já? Um sistema desse, né? Exato, para que ela já entre ali, já tendo uma pré-formação de algo mais livre, mais solto, uma formação de comunicação mais fluida. Então foi esse o motivo que me levou a Clara até os 4 anos e meio, assim, eu ia ensaiar teatro, eu levava ela, assim, eu conseguia, né? Então, às vezes eu conseguia, eu pedia para algumas amigas ficarem com ela, eu deixava ela na coxia, brincando, enfim, eu fazia peça à noite, aí eu deixava ela na casa de uma amiga que morava perto do teatro, enfim, eu ia me virando, assim, para fazer o máximo possível de tempo ela estivesse ali com a gente e vendo ali onde que a mãe trabalha, o que que a mãe faz, participando mesmo do meu dia a dia. A Tati está falando, eu recebo muita contribuição da minha filha. Ela tem umas sacadas hoje de tudo essa pauta, Tati. Eu não tenho dúvida disso. Ela faz cada uma que vocês não acreditam. Ela é uma baita contribuição. Essa menininha. Nossa, E Tati, eu ela quero faz conhecer. tudo isso, né? Quem sabe ela pode contribuir até mais do que você está imaginando. Chama ela para meditar. Ela faz. Ai, gente. Ela aplica barras. Ela fez o Ah, não. Ela era pequenininha, aplicava reiki nos coleguinhas da escola. Ah, Nas criancinhas lá na escola. Ela é uma fofa. Então, olha quanta contribuição. De repente, ela tá só querendo. Mãe, o que eu posso fazer aqui? Me dá coisa pra fazer. Eu sou capaz, eu posso fazer. E a gente verdade. enxergar a criança. Não é só a criança, não sabe nada, né? Quanto ela pode ajudar? Pode, né? Olhar para isso. A Clara até falou aqui, eu ajudava ela. A Clara até falou aqui, eu ajudava ela a decorar texto. Não, sempre ajuda, gente. Ela ajudava a decorar A gente texto. está chegando em 54 minutos. O Instagram, eu acho que ele acho que não chega a 1 hora, ele acaba com a live. Mesmo que a gente não acabar, ele acaba com a live. Finaliza. Na verdade, é 1 hora quase que certinho, assim, ele fala, a partir dos 20 segundos, ele começa, 25 segundos, parece. Ele Quer começa, passar a gente... alguma coisa, quer passar... Acho que o que eu queria contribuir já consegui, que era essa gestão do tempo, né? Essa maneira de aproveitar o máximo possível de melhor, né? Para você ter um tempo de qualidade e já administrando o seu dia, a sua semana da melhor forma para a gente for pensar nesse momento que a gente está para sair disso aqui muito melhor do que entrou. Né? De repente você pode sair daqui com uma outra profissão, uma outra maneira de trabalhar, estudando uma coisa que você sempre gostou e nunca teve tempo, sei lá, mais afinado aí com os pais, com os relacionamentos, né? Vai ter tem bastante tempo para a gente estar pensando em tudo isso, os valores, né? Ver quais são os seus valores, né? Gente, oi, Bibi, gratidão. Muita gratidão por vocês participarem. A ideia é fazer uma por semana, trazer coisas novas, né? Papos novos aqui, para a gente ir expandindo, porque que nem a Su falou, né? A gente vai expandindo essa energia e vamos vibrar aí todo mundo, mentalizar uma situação já normalizada, tudo em paz, todo mundo indo trabalhar, todo mundo seguindo nas suas atividades. A gente pode imaginar isso mesmo, mentalizar isso mesmo, todo dia. Não mentalize o pior, mentalize que tá tudo bem, que já tá tudo certo, que a gente já tá trabalhando, todo mundo na rua, passeando, indo pra praia. Mais uma coisa, né, Zé? Tudo voltando ali ao seu fluxo, né? As coisas estão acontecendo, mas de uma maneira transformada. Então, que a gente... Exato. Oi, Adriano. Oi, pessoal que está entrando. A gente já está terminando aqui, mas gratidão por vocês estarem entrando. E eu queria ressaltar esse pensamento positivo, de vocês cultivarem esse pensamento elevado, observar os negativos, os planos mais densos, e se tiver muito desafiador,
meditar ou fazer qualquer outra coisa, coloca um fone, uma música que você gosta e dança. Isso. Dança, ouça músicas, sabe, pega o teu tempo, esse tempo tão precioso que a gente tem agora, e exatamente, aproveita para criar, para elevar a tua vibração, o teu pensamento, saudade, Adri, também, querido, para elevar a tua frequência, esse chakra vai agradecer, o teu corpo, o planeta vai agradecer. Eu recebi esses dias uma meditação, né, uma canalização muito bonita, assim, onde o próprio Saint Germain, ele pede pra gente, Saint Germain aí, da Chama Violeta, para quem não conhece, da Fraternidade Branca, um dos mestres ascensos, assim, onde ele pede pra gente, de maneira assim, foi você que mandou, Zé, no grupo, não foi? Eu tô sempre vendo, porque eu adoro, né, o sétimo raio, todos os raios, todos os mestres, eu amo de coração. Foi você que mandou, onde ele pede o seguinte, em momentos de oração profunda, em momentos de meditação, para que você permita aos socorristas, aos mentores, às egrégoras superiores, que se utilizem do seu ectoplasma, dessa energia sutil que você está liberando através dos pensamentos positivos da oração, para que eles utilizem esse ectoplasma para ajudar nessa corrente evolutiva do planeta, né? As coisas estão acontecendo. Tem gente que fala assim, Silvia, você tá muito louca. Porque a gente não pode ignorar. Cara, não é ignorar, é simplesmente focar a nossa atenção, utilizar o nosso tempo num outro tipo de ajuda, num tipo que, na minha opinião, na minha visão de mundo, é mais efetivo do que se eu ficar vendo noticiário. Então desliguem as televisões. Desliguem. Na internet, porque um é a favor de um, outro é a favor de outro. Desconecta disso, gente. Vamos vibrar uma outra frequência. É você começar a imaginar, veja mesmo, como se estivesse na tua frente. Veja, testemunha. Muito melhor. A gente cria o que a gente pensa. Isso é quântico, isso é física quântica. Então, vamos já começar a mentalizar. Já deveria estar fazendo isso desde o primeiro dia. Vamos mentalizar isso. Daqui a pouco tá tudo bem, tá transformado, a gente já aprendeu muita coisa em todos esses dias. E daqui a pouco a gente já tá de volta às nossas atividades de uma maneira muito melhor. Vamos contribuir um com o outro de uma forma muito maior, né? Vai mudar essa questão de como a gente vê o outro, de como a gente trata o outro, de como a gente contribui, o quanto a gente pode fazer um pelo outro. Fora as ideias que vão surgir